Olá, eu sou o professor Aldir Amaro e seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem e nós vamos começar uma nova série, Desenvolvimento de Jogos com GDevelop. Por que isso? Nesse momento de quarentena, estamos meio impossibilitados de ir para a garagem. Então resolvemos dar uma forcinha aí na parte de lógica. A lógica é muito importante na hora de desenvolver os nossos projetos de robótica lá no Experimentos. Vamos lá conhecer o GDevelop. Nessa aula, nós vamos conhecer a ferramenta, vamos baixar, instalar, explorar o seu menu e criar o nosso primeiro projeto. O que é o GDevelop? É uma aplicação open source para a criação de games, uma engine de desenvolvimento. Sua principal característica é que facilita o desenvolvimento de jogos. Além disso, ela é multiplataforma, roda nos principais sistemas Windows, Linux, Mac, além de rodar também no próprio navegador. Ela consegue exportar os seus jogos no formato HTML5, você pode rodar no PC, você pode exportar ela para Android, iOS. Tudo isso de graça. Além disso, ela é muito utilizada para ensinar lógica de programação. O nosso famoso algoritmo. Você já consegue começar a construir a sua ideia aí. Além disso, ela tem uma grande vantagem, que é possibilitar iniciar o seu projeto sem nenhuma linha de código, simplesmente arrastando as funções. É uma forma muito simples de começar. Como que se instala ela? Primeiramente, para instalar essa linguagem, você vai utilizar o site aí gdevelop-app.com/download. O link vai estar na descrição. Vai abrir o site, você já tem de cara as opções Windows, Mac e Linux. Lógico que você pode testar online. Eu recomendo fazer um download. Eu estou utilizando no momento esta linguagem no Linux e funciona muito bem. Vamos conhecer um pouquinho da sua interface. Depois que você baixou, você executa o instalador. Se por acaso ele não instalar, é porque ele já está rodando já direto como aplicação. É só dar 2 cliques nele e ele já vai abrir o GDevelop, tá? No Windows, ele vai criar uma pastinha dentro da parte de documentos para poder guardar lá os seus projetos, tá bom? No Linux também ele cria uma pastinha lá no seu Home. Aqui na janela você tem a opção File, para você criar um novo projeto, abrir, salvar como, fazer as exportações, fechar o seu profile, a preferências, onde você detalha mais ainda as configurações e a parte de linguagem. Eu recomendo deixar na língua inglesa por conta dos diversos tutoriais que você tem em inglês. Se você passar para português, talvez dificulte na hora de encontrar determinadas funções, visto que ele tem uma gama muito grande de funções. Em preferências, você consegue já mexer um pouquinho na parte da aparência. Eu gosto de usar o visual um pouco mais escuro, que não cansa tanto a vista quando você está programando durante várias horas. O Edit tem as funções principais de qualquer Edit de qualquer aplicação, né? Desfazer, refazer, copiar, colar. No View, você tem abas interessantes, que é a parte do Project Manager. Às vezes some algumas abas aqui, você fica meio perdido. E aí você pode voltar aqui e exibir elas, tá? As janelas, para poder minimizar as janelinhas que podem abrir, e o Help, que te leva ao site, comunidade, a partir de informações sobre o GDevelop. Aqui em cima, então, você já tem alguns ícones. Na página inicial, você tem a opção já de abrir o seu projeto, criar um novo projeto e procurar, através da documentação, um modelo de projeto. Aqui embaixo são os links também para as redes sociais, e opção de você trocar a linguagem e os fóruns. Tá? Nós vamos começar criando um novo projeto, e vai ser um projeto em branco. Vamos começar do zero.
Lembrando que depois eu vou passar para vocês algumas indicações de livro de game design, porque o ideal é você estudar um pouco de game design antes de começar a desenvolver os jogos. Só que como a maioria dos jogadores aí que estão se aventurando no mundo do desenvolvimento de jogos tem uma certa experiência de vários jogos, isso pode trazer aí uma certa facilidade e ser familiar a alguns detalhes, como os tipos de jogos, jogos de plataforma, jogos 2D, jogos 3D. Essas questões são bem exploradas nos livros em que você trata do game design. É muito importante, se você quiser seguir uma carreira de jogos, ou que você até desenvolva só por hobby, por diversão, aprofundar um pouco no game design. Devagarzinho, eu vou passando algumas dicas de livros e alguns conteúdos interessantes para a gente incrementar nos nossos jogos. No Starter, você já tem vários modelos de jogos que você clica, ele já carrega já toda uma base prontinha e você só vai complementando. Eu vou trabalhar com um em branco, tá? Então eu vou clicar no Empty Game. Só que antes de você clicar, você escolhe aonde você vai salvar o seu projeto. Então eu vou colocar aqui, já vou colocar aqui a pastinha aonde vai ficar o meu projeto. Então tá aqui, experimento de garagem, game de nave. Vou fazer um joguinho primeiro de game de nave, tá? Você escolheu, clica em Empty Game. Aqui em cima tem alguns exemplos e tem tutoriais. Isso sempre é válido para você recorrer a novos recursos. Empty Game. Muito bem. Aqui está a sua página de projeto. Aqui você vai escolher as propriedades do seu jogo. Tá? Então, esse menuzinho do projeto, você escolhe as propriedades do seu jogo, cena, depois você vai explorar a parte de eventos, layouts e algumas outras funções. De início, nós vamos trabalhar nessa aba Game Settings, né, Game Settings e cenas. Aqui é para você já exportar o seu game, tá bom? Então, não se preocupe se você perder lá aquela janela. Porque quando você abre aqui e começa a criar uma cena, esse menuzinho pode ficar escondido. Então, no Game Settings, nós vamos começar pela propriedades do seu jogo. No Game Name Project, eu vou colocar o nome do meu projeto. Você pode escolher qualquer nome, tá bom? A tela de início, tá? Quando você vai exportar, a versão do seu joguinho. Inicialmente, como o seu jogo ainda não está começando, você pode começar aqui com 001. Quando você coloca a versão 1.0, é que a primeira versão já está pronta e testada. Depois que você publica, conforme há correções, você vai subindo o número da versão. E quando há uma grande mudança no jogo, ele passa da versão 1 para a versão 2. Aqui é o site seu, se você já possui um domínio, você pode colocar o seu domínio aqui para depois, quando você exportar os seus jogos, está tudo relacionado. O autor do game ou da sua equipe. Uma coisa extremamente interessante é a parte da resolução do seu jogo. Se você vai utilizar ele dentro de um site, se você vai utilizar ele para dispositivos móveis, eu recomendo sempre você usar algum padrão, nem que seja o HD, por exemplo. Então eu vou usar aqui a resolução HD, que é 1280 por 720, que vai funcionar muito bem na maioria dos dispositivos. Aqui embaixo você tem a opção para fazer as alterações de tamanho. Se ele, quando mudar de janela para tela cheia, como que ele vai se comportar, se ele vai estender a tela, se não vai. Isso aqui é muito útil quando você trabalha em algum padrão, quer dizer, você trabalha em algum formato que não seja o padrão de determinados dispositivos. É muito interessante você também pensar para qual plataforma que você vai desenvolver antes, né, de começar o desenvolvimento. Você vai criar algum joguinho, você tem que ter em mente qual plataforma que ele vai ser utilizado. Se a pessoa vai ter, por exemplo, disponível ali
vários botões para ele pressionar, se é fácil ele ter precisão ou não. Isso entra muito na parte de game design. É uma das características que você tem que se preocupar com o seu jogo. Se você quer um jogo multiplataforma que rode em qualquer dispositivo, tem que pensar muito também na parte de usabilidade. O FPS, que é para poder manter a velocidade do jogo, né? Se você joga numa plataforma, num hardware mais lento ou mais rápido, ele tem que manter sempre aquele padrão de velocidade. Aqui embaixo, esse AdMob, lá na frente nós vamos comentar sobre isso, que é a parte de monetizar o seu jogo, tá bom? Apertar o Apply. Muito bem. Então, eu já fiz a primeira configuração de propriedades. Depois, nós vamos trabalhar a parte de variáveis globais para marcar ponto, entre outros itens, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser adicionar uma cena para o nosso jogo. Então, você vai clicar aqui em cena e eu posso colocar aqui e renomear ele. Então, você pode clicar aqui, os 3 botõezinhos e renomear. Isso é interessante para você montar, vamos supor, a capa do jogo, tela de game over, entre outros, as fases do seu joguinho. Como eu vou já iniciar mais que na prática, depois a gente perfuma o nosso joguinho, deixa ele bem bacana. De início eu vou já partir para a fase. Eu já vou renomear, porque essa cena vai ficar responsável e abrigando já o jogo funcionando. Depois eu crio a tela de entrada e crio a tela de game over. Então você clica nos 3 pontinhos que você pode renomear. E a partir desse momento, você já consegue, deixa eu clicar aqui na cena, ó, clica na cena, e aí você já tem aqui o visual mais completo. Quando você está com a cena aberta, você tem as propriedades de um objeto, que está aqui do lado, que você vai adicionar. E você tem, para toda a cena, um evento. Aqui é a parte da programação e aqui é o visual do seu jogo. Você rodando, girando a rodinha do mouse para trás, ele te dá o zoom out. Se você perceber, ele tem as coordenadas 00 aqui em cima, tá? O meu está próximo ele de 00, e aqui embaixo, ó, 1280 por quase 720. Então está aqui a tela principal. Aqui em cima tem o botão de launch para você fazer um preview do seu jogo. O botãozinho para um preview avançado com debug, que é para você encontrar erros no código. Aqui tem o botão que mostra todos os objetos que você inseriu. Às vezes você insere um objeto aqui e por conta das camadas, você não consegue perceber se o objeto está ou não. Então aqui dentro você consegue encontrar seus objetos. Aqui são as camadas. Camadas são sempre interessantes de se utilizar nos jogos. A grid, para facilitar aí o desenvolvimento, você coloca Show Grid, ele vai aparecer os quadradinhos para facilitar. Aqui em cima, o zoom. Aqui então, o botãozinho de objeto, onde você vai adicionar os primeiros objetos. E na próxima aula, nós vamos inserir o objeto e baixar os pacotes de recurso. Eu espero que vocês tenham gostado já dessa primeira apresentação. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Experimentos de Garagem.